conquista deste título vai ficar sempre gravada como uma época brilhante do Sporting. É difícil resumir em pouco tempo o que se passou o ano passado. Mérito do nosso treinador, mérito dos nossos jogadores, obviamente sempre suportados por uma estrutura fantástica do ponto de vista humano e técnico. A começar pelo diretor desportivo, unidade de performance, direção clínica, comunicação, gabinete de apoio, uma estrutura fantástica, com um grupo fantástico, com uma equipa técnica fantástica. Não me canso de dizer que foi um ano especial também pelo que aconteceu na época anterior, onde foi muito difícil para toda a gente aqui dentro e para os adeptos do clube. Depois dessa época nós conseguimos ter uma época onde fomos campeões nacionais. Mas acho que toda a gente aqui está de parabéns, e o que eu posso dizer é, antes de partilhar alguns momentos com os nossos adeptos e coisas que se passaram aqui nos bastidores, momentos especiais para nós durante a época que vamos mostrar, queria agradecer aos nossos adeptos. Eles são e sempre serão cruciais nas vitórias da nossa equipa. Recorde de golos marcados, recorde de número de vitórias, recorde de pontuação. Há 70 anos que não se via uma época com estes registros. Felizmente que o Sporting conseguiu, após 70 anos, a fazer algo deste género. E esperamos para o ano fazer um documentário ainda melhor com mais títulos. Cruzou, remate, golo! É do Braga! Finalização com classe de Abel Ruiz para novo empate. Para fazer o segundo, vai passar o Amar, vai tirar, golo! Que balde de água fria ao balada gelada, numa noite até quente na capital portuguesa. Festa dos adeptos. A tentar ameaçar a baliza do Sporting, bola batida, bola na área, o desvio, pontapé, golo! Varzim! Belo golo do Varzim, estádio em ebulição. Surpresa no Cidade de Barcelos. Simão, pé canhoto, cruzamento direto para o segundo poste, surge o cabeceamento, golo! No estádio dos Barreiros. Aí está, Cláudio Inca, tirou, golo! Marítimo! A bola vai ser batida, fez a carga, gol! Ele rebentou petardos em tudo que este estádio de Alvalade, Walter Madureira. Nosso espírito. Dizer também que apesar da época não ter corrido como esperávamos, acho sinceramente que a nossa relação melhorou, o grupo manter-se coeso. Acredito que para o ano está tudo formatado para poder voltar a ser campeões. Después da época pasada de acabar en cuarto lugar, creo que ya las últimas jornadas de la época pasada el mensaje era muy claro que este año debíamos de voltar a ser campeones y ya se estaba a crear esse ambiente. Colocar-nos a todos numa posição tão desconfortável de o que é que nós estaríamos dispostos a sacrificar para voltarmos a ser campeões nacionais, para voltarmos a ficar na história do Sporting. Então começou a criar-se também um hábito de querer ganhar, de querer demonstrar, e foi muito importante também para o começo da pré-época.
É sempre muito bom, sabe? Você tá assim já descansado, você volta renovado, cheio de expectativas, cheio de sonhos, cheio de vontade de ganhar mais, de querer conquistar mais títulos, sabe? Yeah, it's good to be back. Yeah, it's good to see everyone when we come back, catch up, get to know what everyone got up to in the holidays. 1, 2, 3. My first days here, my expectations were, of course, a bit high because I know Sporting is a big club, but I don't expect too much because, yeah, I want to, as you said, see the reality and see how it is when you come here. So, yeah, I don't think too much about how it's gonna be and all that, but yeah, of course you have expectations, and yeah, I think they fulfilled all of them. I am Victor. Yeah, the training camp in Algarve was tough because it was very hot, a lot of training sessions, and of course a new group and a lot of impressions, and yeah, it was easy to come into the group and they were very welcoming to me, and yeah, it was very easy for me to adapt and be a part of the group very quickly. I think I've never experienced a closer group like this. It's really, really rare and really, really special to have so much quality and with such a humble group. Yeah, I think the training camps, yeah, it's good. We're training every day, we're training a bit extra, we do a bit extra gym. Probably the first time we'll have like a training match. And so yeah, it's I think it's positive for the season. Sí, pegando quizá o que foi a pré-época e obviamente que nós, quizá os mais velhos, por assim dizer, os capitães, quase sempre fazemos uma reunião entre nós, entre mais que nada jogadores. Tivemos uma reunião só nossa, só de jogadores, porque os capitães pensaram que era a melhor altura para termos essa reunião. Sentíamos que no tempo precisávamos de algo mais. Recordo-me bem desta última, que foi malta até a chorar e transmitimos algumas sensações que estávamos a ter e por acaso dissemos todos que aquilo que passamos na época anterior não queríamos voltar a passar. Já vínhamos de trás com aprendizagens de derrotas, de jogos menos positivos, que não eram a nossa imagem desde sempre. Se nós ganhássemos aquele, éramos campeões, era isso que tínhamos a mentalidade. Ganhámos o próximo, somos campeões. Foi um momento marcante para nós porque ainda hoje falamos sobre essa reunião. Eu sou um desses que disse umas palavras marcantes e eles ainda hoje me lembram dessas palavras. Porque a partir daí houve uma evolução na qualidade dos treinos, pode não ter sido tanto em termos de qualidade, mas em termos de intensidade, que depois te ajudou a aguentar o restante da época que tinhas pela frente. Por como había corrido o año anterior, que habíamos facilitado muchas cosas y para no facilitar, para estar preparados, que iba a ser un año longo, que hay muchas cosas que pasan dentro do año y pronto. Há muitas mais coisas que falamos aí, mas eu personalmente falei isso, que achava nesse momento que nós teníamos que dar mais na pré-época e preparar-nos para o que era o campeonato. The game against Vizela, first game of the season, was of course special because it was my first game, competitive game here. Sobre o início do campeonato, a nível emocional também foi um boost para a equipa, porque na época anterior que tínhamos ficado em quarto, tínhamos empatado o primeiro jogo.
seja, 2-0, boa exibição, começou bem o Vítor Gyökeres, com a amostra de que viria a ser também a época dele. Acabei por conseguir a titularidade no primeiro jogo. Depois de um ano parado, tu vens para uma pré-época, começas a jogar, a treinar, e depois de 45 minutos lesionas-te outra vez e tens que sair. Acho que isso, eu lembro-me que isso foi mesmo duro, foi muito duro para mim. Paulinho scores in the last minute is very important because that starts off the season very well. Já um bocadinho de uma espécie de déjà vu do que foi a época 2020-2021. Y también se genera ese sentimiento de aquel primer año en el que mismo que el resultado no estuviera a favor, sabíamos que hasta el último minuto podíamos dar la volta. Já nos deu ali, ok, vitória sofrida, tudo bem, mas preferimos assim do que a jogar muito bem como no ano anterior e muitas vezes eu não ganhar. My first days here were very intense. Where you're a little bit nervous, you have to meet a lot of new people, the players and the staff and the people around the club. So I remember I met the coach on the day of the game. So of course he was focused on the game, but he was happy to see me and he gave me a good welcome, like everybody did. It's a common thing here in Sporting, and that makes it a lot easier for you as a new player and for you as a person. Eu recordo que foi, tipo, eu estava ali, obviamente, na pré-época com o Valladolid, e eu estava lá nesses dias, además estava lá com meu pai e também com o meu agente, e ele falou para mim a dizer o interesse do Sporting, que queriam também ligar para mim e falar um bocado com o Goviana, com o Mister também. E nada, depois dessa chamada, pues já tive tudo clarinho e depois já o que aconteceu já todos sabemos. O recibimento foi incrível. Eu nunca tive a espera de chegar a um novo país e nada mais baixar do avião. Estavam lá já as câmaras, tudo. Depois ir diretamente para o hotel en dos carros con Carla, todo fue increíble, la verdad, un recibimiento increíble. Nunca me imaginé algo así, es algo un sueño para mí. Eu sou un miúdo de 19 anos ainda e para mí é algo increíble, algo que nunca soñé que podía acontecer algún día. Sim, o jogo em Braga é sempre um jogo complicado. I felt very happy when I scored the goal against Braga. But as we know, VAR is a part of football now and they cancel goals sometimes. But
it was a special feeling to score my first goal, even though it was not my first goal. E é sempre um campo complicado, mas lembro-me que no final do jogo a malta olhou para uns para os outros e sentimos que podemos ser capazes, mas que tínhamos que dar muito mais e que aquele jogo não era aquilo que nós queríamos para o campeonato. Relief, I remember, to score in that game, because I had some games before that where I had some disallowed goals, but to score in the stadium and hear the fans chant your name is special. Game against Farense was maybe a bit similar to the first game against Vizela. As sensações que eu tive, por exemplo, foi um banco muito ativo. Foi, por exemplo, o Seba aleijou-se no início e foi no início do campeonato e nós já sentirmos que a passagem em Faro era muito importante para as contas finais. Ou seja, nós sabíamos que passar ali era tipo como se era um daqueles jogos que nós dissemos: se ganharmos hoje somos campeões. Foi um jogo que na primeira parte estávamos a sentir muito confortáveis, com bola, sem bola. Eles depois acabaram por ter um expulso e foi uma sensação que não sei explicar. Mal entramos para a segunda parte. O Mister tinha-nos avisado que aquele campo o comprimento do campo é muito mais pequeno, a largura e o comprimento, e que qualquer lance já estamos na área adversária. E o Mister tinha-nos avisado que eles, com qualquer chutão para a frente, já podiam estar e ganhavam faltas, e então ficavam muito mais perto da nossa área. Não sabemos explicar que qualquer falta pode dar golo, e a verdade é que entramos, sofremos 2 golos na segunda parte, e depois foi a segunda parte toda a correr atrás do prejuízo. Obviously tough to come back, especially away from home against Farense, and then we got a penalty in one of the last minutes, I think, and I think it was my first games where I got the chance to take a penalty, so it was not a problem for me to handle it, I think. And then after I scored a penalty, I did my celebration, but I also did another one. And I don't remember exactly why I did it, but there was something that I talked with my friends about before. That's why I did it, and I think the pulse was okay.
Le match à domicile contre Arouca, c'était un match vraiment difficile. Against Arouca, 10 against 11, then it was difficult. J'étais dans les vestiaires, j'étais en train de suivre le match et je priais pour que l'équipe gagne. But I could score. Just tap in. Tap in. Pote was a good cross and I don't have any celebrations. So just smile. Just smiling. I want you to make mine. Donc moi j'étais content à la fin du match, donc je les ai félicités tous comme ils se sont vraiment battus. Donc après le match, je les ai félicités tous et tout le monde était content. C'était le plus important, la victoire. Yeah. Perfect. Jogo no Bessa porque é um jogo particularmente com o Sporting e enche a bancada e é um jogo também difícil, um jogo com muitas memórias do que tinha sido o ano anterior que perdemos lá, ou seja, muitas vezes nós tínhamos este tipo de discurso de recordação do que foi e já íamos numa sequência de vitórias em que nós dizíamos que temos que ganhar sempre e temos que ganhar sempre e não adianta de nada, temos 7 vitórias seguidas, não tivemos a 8ª, a 9ª, a 10ª. De uns segundos atrás, tinha feito uma boa recepção, tinha rematado e a bola foi ao poste e fiquei assim uns segundos a pensar, fogo, hoje não vou conseguir marcar. É um golo bastante difícil porque não estamos a olhar para a baliza, estamos só concentrados na bola, temos que ter mais ou menos a percepção onde a bola vai, onde nós queremos dirigir a bola. E depois aquela bancada toda atrás da baliza, ali nesse campo, é muito bonito. E também já estávamos com aquela energia de que este ano podia ser um ano incrível para nós. O jogo com o Estrela em casa também foi parecido, ou igual, ao da primeira jornada contra o Vizela. Foi aí que eu, se calhar, acho que fiz o meu primeiro gol na Liga este ano. Lembro-me que foi um momento muito feliz para mim, de um ano. Acho que também foi a minha estreia a marcar em Alvalade, se não me engano. Foi um momento muito feliz que eu acho que vou recordar para sempre. Lembro-me do estádio a gritar o meu nome e foi de facto uma coisa que eu já estava a esperar há algum tempo e foi mesmo muito feliz. Acho que foi o Estrela da Amadora onde nós estávamos a perder e o estádio, o ambiente do estádio foi increíble. Yeah, I just remember we was 2-1 down. I remember getting the ball. The ball came over my head from Victor. I just remember coming inside and then looking for options. I didn't really see no solutions. So literally from that point, I just said, I'm just gonna try to go all the way. It worked. E mais uma vez conseguimos dar a volta depois, acabámos por ganhar 3-2 e foi mais um jogo que nos dá-nos ânimo, dá-nos aquela sensação que a estrelinha está connosco e foi mais um jogo importante nesta época.
yeah, by far Benfica away. When we were leading until the last minute. A derrota da Luz quizás fue un golpe muito forte en ese momento. Nós dominamos muito na primeira parte. Sentimento de enorme frustração. Não consegui ajudar mais a equipa, prejudiquei a equipa. Depois, dentro do balneário, a ver o jogo, a ouvir a bancada gritarem os gols da reviravolta deles. Porquê é que eu fiz isto? Porquê é que eu abordei aquele lance assim? Yeah, with one man less, we managed to defend well, and then we conceded 2 goals, and we felt unreal, very tough, especially when you go into international break straight after and you don't have the possibility to bounce back straight away. Foi cedo num campeonato, mas nós sabíamos que teníamos muito jogo pela frente. So it was a good wake-up call, I think. Mesmo perdendo na Luz, nós acabámos o jogo com um sentimento que poderia dar para nós. Porque também nas derrotas se vêem o que é que os jogadores valem, o que é que as equipas valem. Depois passámos uns para os outros, não pode voltar a acontecer. I try to bring a lot of energy, a lot of positive thoughts into the group again because the championship was still long. Sporting ao minuto 93 vencíamos por 1-0. Nesse momento estávamos com 6 pontos de avanço sobre o nosso rival e terminamos o jogo com uma derrota por 2-1 e saímos do estádio em segundo lugar. E a partir daí, todos os jogos que jogámos até ao final do campeonato, eu sei que esse jogo esteve presente na cabeça do nosso treinador, dos nossos jogadores, e eles nunca mais deram nada de bola até ao final. Ora mal, ou queremos ou não queremos. E querer, temos que sofrer. Temos que sofrer, malta, não há outra volta a dar. Podíamos pintar aquilo. Temos que nos divertir, temos. Mas há partes no jogo que nós temos que sofrer. Se ganharmos, vamos para a primeira. Se ganharmos, recuperamos o nosso lugar. Temos que vir atrás de nós. Temos que comer a p da relva. É uma expressão parece para os adeptos, mas não, é comer a p da relva. Ganhar custa. Eu garanto no fim é uma satisfação do c***. 1, 2, 3, subiu, pode ser! Llegar a ser o estrangeiro com mais jogos é um sentimento de orgulho enorme. Chegar a um clube tão importante dentro do futebol do mundo e obviamente que aqui em Portugal e poder atingir uma marca ou deixar uma marca dentro do clube em grande história que tem Sporting, para mim obviamente que foi muito importante e foi muito importante para a minha família também. E pronto, espero conseguir atingir mais jogos. Bom, ser um capitão aqui no Sporting, por sorte, é fácil. É fácil pelo grupo que nós temos, também por equipa técnica também. Quizá manter a tranquilidade ou tentar ajudar ao companheiro, mas depois foi realmente fácil.
Sim, foi muito difícil. Para mim, na verdade, para mim foi o jogo mais difícil. A gente tinha total condições de ter ganho o jogo. Chovia muito, o campo estava difícil. E ter sofrido aquela derrota da forma que foi, sabe, injusto. Pronto, e cometimos quizá alguns erros que normalmente não cometemos, ou não cometimos durante toda a época. Sim, dentro de mim, assim me doeu muito. Eu lembro que o Felipe ainda me pediu para ir falar, assim, eu não queria porque eu estava muito nervoso, estava com medo de falar alguma coisa também que prejudicasse o futuro, mas falei, não, vou falar pouco, porém resolvi dar a cara e demonstrar ali a infelicidade daquele momento. Todo mundo odeia perder aqui, então quando se perde ou se empata mesmo, empate para nós é derrota, chega aqui, né, você vê que tipo, tá todo mundo meio cabisbaixo, todo mundo triste, mas eu acho que a derrota ensina muito mais do que a vitória. Mas também são essas derrotas que por mais que ninguém goste de perder, nos ensinaram muito e aprendimos muito dessas derrotas. Tanto foi assim que depois acho que Guimarães não perdemos mais. Sim, a gente tem nossos compromissos e com a nossa família, né, com todo, né, o staff e tudo mais, porém fica aquele negócio por dentro, né, que na verdade naqueles momentos a gente não demonstra, né, mas fica aquele gosto amargo por dentro. Mas eu acho que é nesses momentos mais difíceis que eu acho que é onde a gente mais cresceu na época, sabe? Bem, no início da temporada a minha cabeça andava um bocado indecisa, sabendo que eu gosto de estar aqui, gosto deste clube e não quero estar aqui só para ser mais um no clube. Eu quero estar aqui porque quero defender o clube, porque quero dar títulos ao clube. Um momento chave para mim foi o jogo contra Porto aqui, que eu estava na tribuna, eu não estava a jogar e se vive diferente quando uno está a jogar e pronto, entrou o Edu, que não venia jogando tanto e fez um papel extraordinário nesse jogo. No, I think the games against Porto and Benfica was, of course, a bit special and a bit extra. Yeah, you know, they're the ones that also compete for the titles. So yeah, you know that you have to perform in those matches especially, and yeah, you want to win those games also, of course. Nós, contra as equipas grandes, estamos preparados. Ou seja, muitas vezes no que nós falamos no início da época, o que vai ser o campeonato, o que vai acontecer, quer internamente, externamente. Eu lembro-me principalmente da malta que chegou, a malta que também tinha chegado há pouco tempo, a abraçar esta ideia de importância do que era o jogo contra o Porto. Yeah, I think when I played against defenders like you say, Pep and Otamendi is, yeah, players that has played on the highest level and won a lot of trophies. So yeah, of course you respect what they have done, but in the end of the day, they are also on the same pitch and they're competing on the same level. For me, it feels the best when
it feels like you don't have so many battles. It's just like you play on your own, almost like you don't even think about the opponents. That's when I feel that it's going well for me. Mas mesmo um bocadinho antes do jogo, mesmo quando estou ali no campo e o árbitro ainda não apitou, eu pensava, bem, isso corre mal, vou sair daqui, e eu não quero sair daqui. Depois, obviamente, que depois daquele lance da assistência para o Vítor, que depois foi anulado, veio o choro e tudo mais, mas isso foi mais um descarregar de emoções que estavam ali, de pressão também, por saber aquilo que estava, e parece que ali senti que realmente tinha dado uma resposta a muitas pessoas e que provei e que tinha provado que podia ficar aqui. Aliás, eu quando mandei uma mensagem ao TT a dizer que ia jogar, mandei por descargo de consciência, porque lembrei-me, olha, porque ele estava-me sempre a perguntar, e não vais para o banco, e o que é que se passa, e não sei o quê, e eu lembrei-me, olha, vou-lhe mandar uma mensagem, mas as palavras dele ficaram na minha cabeça, e lá está, é uma amizade há muito tempo, e eu sinto sempre o apoio dele, e já agora agradecer ao meu grande amigo Tiago Tomás. I think we showed against Porto in home that we were meant to be the first team on the first place and be the best team in Portugal. Amazing feeling to score in those also, and yeah, to show that you can do well against the big teams also. Durante o campeonato, com estes jogos, fomos sentindo que éramos a equipa podíamos ser a equipa mais consistente para poder acabar em primeiro lugar. A equipa técnica também, e o Viana e o presidente, acho que acreditaram muito em mim, e acho que foi importante também isso para eu ficar aqui. Lá está, o Mister conhece-me há 4 anos e ele sabe perfeitamente os defeitos que eu tenho e as qualidades que eu tenho, e uma delas era realmente eu ser mais regular, e até teve uma conversa comigo depois do Porto a dizer que eu não o tinha surpreendido nada, que ele sabia aquilo que eu era capaz, mas que não estava à espera que eu tivesse, depois de mais alguns jogos, ter estado tão concentrado e tão bem e tão regular como ele falou. Sí, envolvernos en acciones solidarias, no solo para nós como jogadores, sino para o clube, é muito importante. Há muita gente que só con vernos o só con acercarnos muda su día, acercarnos a gente que no está acostumada, que quizás su día a día es muy difícil, quizás porque tem falta alguma coisa, e tentar dar uma energia, tentar dar um abraço, tentar dar uma alegria para nós como jogadores é muito importante, e obviamente que para o clube também. Exactly where they think that they are. I'm usually an optimist, but some days I wanna crash my car. Get the thoughts out of my head,
Lembro que entrei e estava-me a sentir bem, acabei por fazer o golo. Lembro também de uma jogada que acabei de fazer no fim do jogo, um cruzamento para o pote que ele mandou ao poste. Yeah, it was a good day, scoring 2 goals is nice. Victor assisted me twice, so I thought it was only right to do his celebration, so on that day I done his celebration. E nesse jogo também, por ter feito o golo, acabou por me dar um bocado de confiança para o que veio a seguir. Acho que esse jogo foi o ponto de viragem da minha época e que fez com que eu tivesse um bocadinho mais de confiança. Não só pelo golo, mas acho que acabei por entrar bem no jogo e acabámos a ganhar, estávamos num bom momento, portanto acho que foi um jogo positivo. O do Chaves também foi um jogo muito importante, a vitória lá, uma vitória expressiva, mas uma vitória muito importante. É isso que eu digo, eu não consigo pôr jogos, porque para mim todos os jogos foram importantes este ano. Todos os jogos nós chegámos a todos os jogos e muitas vezes não deixámos as equipas respirarem. Nós entrávamos sempre fortes, intensos, já nem falo em casa, não tivemos uma derrota para o campeonato. Depois por isto para ser por etapas, né? As pessoas dizem, se ganharmos este, vai ser o jogo do título, mas depois vinha um jogo em casa, ganhava, e agora se for este vai ser outra vez o jogo do título. Para nós todos eram jogos importantes, porque era, como eu digo, jogo a jogo. Sim, foi um momento muito bom, isto da viagem a Londres. Foi uma viagem muito positiva, onde foi um momento muito, muito grande na minha carreira. É a primeira saída dele ao estrangeiro para acompanhar o Nuno Santos e tudo. Um gajo tem que... Vá, malta. Vá, um abraço. Tá? Obrigado. Essas fotos, inclusive, vão escolher o Jabos. Vamos estar você e o Bernardo. Tá ansioso para hoje? Camera speed, sound speed. Prazerzaço falar com você. Igualmente. Tenha um ótimo dia. Até mais tarde. Tchau, tchau. Obrigada. So much. Good to meet you. Okay. Take care. Thanks a lot. Estou a ver aí o... Em quantos segundos? Está tudo, irmão, e tu? Estamos aqui, agora com aquelas cenas todas. Estamos aqui com aquelas cenas todas, entrevistas, isto e aquilo. Só logo à tarde. Obrigado. Começou a tocar, meu. A que horas? Vai aí 3h30 da manhã. Eu não conseguia, quase que desmontava tudo. Eles disseram que iam mandar, né? E é possível pararmos aí e sairmos? Não, é para só, não vamos entrar. Hã? O quê? A vestimenta? Vai ficar cá? Tem que ser rápido, irmão. Olha, está bem, né? E que fiquei muito feliz em viver esse momento e muito mais sendo no Sporting, e espero fazer mais golos assim, mais bonitos ainda do que aquele, para voltar a ir e agora ganhar. When I'm looking around, it's useless. But you look at me now like how you do it, the set is now conducive. I'm telling you.
O jogo contra o Casa Pia, portanto, esse jogo o Mister não nos deixou relaxar. Sabíamos perfeitamente que tínhamos que dar uma boa resposta. Lembro que foi 8-0, que foi um jogo em que acho que nos correu tudo bem. Acabei por fazer 2 golos, acabei por fechar o jogo em grande. No jogo em Famalicão que acabou por não acontecer, estava a ser um dia normal, estávamos tranquilos. Aliás, eu só soube quando já estou equipado e o Inácio vem à minha beira e diz: olha, se calhar vai atrasar 1 hora o jogo. Eu: vai atrasar porquê? Sim, o grupo geriu bem. Lembro-me que o Mister principalmente não dizia que já não queria jogar porque os jogadores estavam a fazer pataleca há muito tempo, que já estavam ali há muito tempo de pé, e eu era um desses, já estavam ali há bastante tempo. Tivemos quase 1 hora e pouco à espera e tivemos sempre a brincar com uma bola. Nem eu, acho que nem nenhum jogador ou quase ninguém fazia ideia do que se estava a passar. Depois, à medida que o tempo foi avançando, nós percebemos que não podia haver jogo, a malta já estava relaxada, já tínhamos o Vítor vestido de guarda-redes, já era muito tempo parado. Depois o Mister também já tinha dito que a equipa que ia jogar já não era surpresa para eles, já tiveram tempo para se prepararem. E chegou um ponto de que já era demasiado tempo parados. Entre o tempo que chegámos lá, possivelmente poderia haver jogo, já não fazia sentido. E pronto, depois dentro do balneário também era aquela brincadeira de temos uma foto mítica que é o Geocache com o equipamento do Franco, o Franco com o equipamento do Geocache. E pronto, são momentos que ficam, mas foi um jogo adiado que para nós, se jogássemos naquele dia, também íamos dar tudo por tudo para ganhar e certamente com o andamento que nós estávamos íamos conseguir a vitória. E pronto, foi nesse jogo também que o Benfica nos passou temporariamente para a frente na classificação, e claro que se sentia aquele nervosismo deles nos passarem. Será que eles vão perder pontos e será que nós vamos dar a volta? Mas traçamos um objetivo que o Mister até disse que era voltar àquele jogo com mais pontos que o adversário, e conseguimos. O jogo com o Braga também, pela excelente exibição que foi, já estávamos num modo, sentia a equipa toda fresca, a equipa a responder
a jogar de olhos fechados, a cimentar resultados, a criar mesmo muitas dificuldades. Foi o meu primeiro gol pelo Sporting, o gol contra o Braga, por isso eu acho que pelos festejos dá para ver que significou muito, muito para mim. Senti que estava naquele momento a viver, estava a jogar bem, as coisas estavam a correr bem e eu aproveitei e foi euforia total. Sempre que eu fazia um lance, um bom corte ou um bom lance, eles gritavam sempre por mim e acho que é uma excelente relação que eu tenho com os adeptos, até porque eu acho que eles respeitam e eu respeito-os a eles e acho que isso é fundamental. During the season, we didn't lose a lot of points against the lower teams in the league. And when I arrived, I asked around, like, how do you win the league here? And they say, you have to not lose points against the lower teams. It was a big roller coaster of feelings because we started very bad. They scored fast and then we scored again, but we didn't get into the game. They had a lot of ball possession. We couldn't make the pressure we wanted to do, and they played well. They played a good game as well. It was difficult for us, and wind, rain, all of this stuff that can happen in the north of Portugal. So I felt like we didn't get into the game like we wanted to do, to be dominant in the game. It was difficult there. And then, of course, when they give us a goal like they did for 2-1, then you have to go to the halftime with 2-1. But then we take a goal again. And then we went from up to down. And then in the dressing room, we go in for the halftime. We go to the second half. And then we go down again because we take one goal. I don't know if I see myself as a leader. I know I maybe have a little bit different personality when I compare myself to the others. But for me it's important in the team that we have room for many personalities. I think it's good for the dressing room, but also when we go onto the pitch. Also when we have ups and downs. Especially when we have downs, it's important for me to show the other players that I'm always available. Contra o Farense em casa, acabei por marcar também, onde tinha a presença dos meus avós. Lembro-me que esse também foi um momento especial para mim. Começamos a ganhar 2-0, depois conseguimos o empate
E logo a seguir nem sequer demos esperanças ao Farense, conseguimos marcar logo de seguida, e acho que isso também foi assim um momento importante da época. Acho que é toda a gente que trabalha na academia, acho que acabamos todos por dar bem, nós damos-nos bem com as nossas empregadas do quarto, com os cozinheiros, com as pessoas que nos servem à mesa, aqui com vocês, da comunicação. Nós conseguimos tornar isto num ambiente tão familiar que eu acho que para todos é fácil acordar e vir trabalhar de manhã. As pessoas são as certas para estar neste clube, e acho que não só nós, os jogadores, claro que é importante nós termos um bom balneário, termos um bom ambiente, não só os jogadores e a equipa técnica, mas todos os que trabalham, todos os envolventes aqui na academia têm um ambiente familiar, toda a gente se dá bem, e acho que isso é um passo logo para começarmos a ganhar. Yeah, the game against Boavista was, of course, a very good game overall from the team, because we scored a lot of goals and won the game. But for me personally, it was, of course, also special, because it was my first hat-trick in the league. Aimed to do that also, and it was very nice to do it in the league, and then. It was of course very good to get the ball home and take it from Paulinho also. Mas eu lembro-me que o jogo do Estrela em casa foi um momento importante da época, mas o jogo com o Estrela fora também foi um momento importante da época. Isto porquê? Porque tinha vindo a paragem da seleção, íamos partir para a fase final da época, onde começavam as decisões, e era um jogo super difícil ali no Estrela da Amadora, e lembro-me que isso também foi um jogo importante, onde nós começámos a perder e conseguimos dar a volta e conseguimos ganhar por 2-1. Acho que tivemos oportunidades para fazer mais e conseguir controlar melhor o jogo, mas não foi possível. Mas mesmo assim acho que foi um jogo muito importante para esta época. Benfica. That game was really important.
Sí, muito. É muito especial jogar em casa. Se vio muito nesta época. Quizás em jogos onde o jogo mesmo estava complicado, faz muito a diferença jogar em casa. Que desde o início da semana começamos a preparar isso e tivemos noção de que era um jogo para o título. Bueno, cuando me enteré que iba a jugar a partir de ese juego por la lesión de Antonio, bueno, primero una lástima porque bueno, nadie quiere que se lesione un compañero, pero bueno, era una oportunidad para mí para demostrar que todavía no había tenido en un año y medio. Foi assim o primeiro jogo dele a sério, porque sabia que ia ter continuidade e disse-lhe para estar confiante, que não se preocupar e fazer aquilo que tinha feito até agora e fazer aquilo que fazia nos treinos. Creía que, o sea, me sentía bien y me sentía que lo podía hacer y que creía que iba a ser bien. Y creo que entre todos formamos un grupo de trabajo, ¿no? Yo creo que tanto los guardarredes como los jugadores, el grupo de trabajo ha sido espectacular. Futebol fora do campo é muito mais complicado do que dentro do campo. Bora lá, Marco. Primeira coisa, acabar o jogo com 11 jogadores. E vamos acabar como? Com cabeça fria. Coração quente, mas a cabeça fria a entender o jogo e a jogarmos o nosso jogo. No fim do jogo, aconteça o que acontecer. Cá estarei eu para assumir as mas o que eu quero é uma de uma arrogância dentro do campo. Uma arrogância desta cultura que nós criamos que é não chega a ganhar. Não chega a ganhar. E vamos ganhar o jogo, vamos ganhar o campeonato. Ahora mata, o único, controle emocional. Controle emocional 90 minutos, no importa o que aconteça dentro. Controle emocional, 11 dentro do campo. Bora lá! 1, 2, 3, subiu para você! O primeiro golo, estávamos na pressão alta desde o início do jogo, é isso que porque o nosso ADN, Benfica não conseguia sair, fez que obrigou o António Silva a falhar um passe, que o Pote chegou e interceptou a bola e já estávamos lá em cima, houve ali alguma atrapalhação. E eu senti, em princípio eu estava a correr para a entrada da área na zona de penalti. Foi quando me apercebi que ali já estava lá alguém, já não me lembro. Dei direção, fui para o segundo pós, calhou quando a bola já estava a cair, eu só tive que encostar. Já no segundo, aquilo já foi. O segundo é algo que senti. O Marcos, a bola dele é forte e naquele dia a bola dele foi muito balão, mas a bola dele não costuma ser muito balão. E como foi aberto, eu senti que se tocarem a bola sair, eu acho que aqui a bola pode cair em mim. E deu a sorte e calhou mesmo em mim e apanhei mesmo bem com o pé direito. Mas fiquei feliz, né? Também demonstramos, ou seja, que os campeões também são feitos deste tipo de matéria, ou seja, aguentam, que num rasgo, tivemos a sorte do Geni acabar, conseguimos quase sentenciar, na minha opinião, o campeonato. The moment and also the way it happened in the last minute, that Geni scored this amazing goal and that was, I think, the push, the feel that we had one hand on the trophy. Ali sentimos que vai ser possível e acho que nós vamos conseguir. Depois do gol do Geni, creo que para todos nós, el vivir eso en
en un estadio, el festejar como grupo, después en un balneario. O discurso do Mister foi de tranquilidade. Sou tão feliz como vocês, ao pote. Da Fogo, malta. Temos 4 pontos de avanço. 4 é um dia mal. Portanto, malta, amanhã vamos treinar. Cavalinho, não devias ter levado amarelo. Estás a viver o jogo, não devias ter levado amarelo. Eu não quero ser um desmancha-prazeres, malta. Juro que não quero. Bem, enquanto não agarrarmos a taça, malta, hoje não quero excessos de quem jogou, ok? Temos treino amanhã de manhã, ok? A folga é no dia a seguir e temos um jogo em Barcelos para preparar, ok? Estou muito orgulhoso de vocês. Volto a dizer, não quero ser aquele gajo que vem para aqui. Não quero excessos, não quero no Instagram. Caladinhos, a lenga-lenga do normal, escolham a melhor foto. Façam o que quiserem. Agora, malta, 4 pontos de avanço. Temos tudo aqui. Tudo. Agora, foquem-se. Quando fomos campeões, deixe-vos ir onde vocês quiserem. Deve ser um praga. Vão onde quiserem, malta. Ok? Jantar, estar com a família, nada de excessos. Ok, reis? E amanhã estamos lá a trabalhar. Parabéns. Obviamente que estaba contente como nós, mas foi de quizá uma alerta de que ainda ficava em jogo por a frente y que no debíamos de dejarnos llevar por la euforia que todos nos teníamos en ese momento. Como dice, obviamente que estaba muy contente con nosotros. Bueno, el show con Gil Vicente, para mí ya comenzó el día anterior, porque ya en autocarro para el norte ya me sentí un bocado extraño. Llegamos a la noche para llantar, comí, la verdad comí poco, no tenía mucha fome, me sentía extraño. Fui a dormir, medité y me empezó a venir, tipo, me empecé a sentir como mal dispuesto y ahí empecé a vomitar. Era tipo las 12, 12 y media, 1 de la mañana, seguía vomitando y bueno, ahí llamé a Alex, el enfermero. El otro día acordé, también me continué a sentir mal y todo. No tenía fome, o sea, ya no conseguía comer nada porque no podía. Bajé para estar con equipo y eso, mas tampoco conseguí comer casi nada. Y bueno, por suerte después conseguí, o sea, estaba un bocado extraño en ese juego. Y bueno, y después a la hora del juego, Trincao fez un gol en los primeros minutos, después Ceballos Guzmán el segundo y Trincao otra vez. Y al final del primer tiempo, no sé si fue un gol Víctor, que después ficó hasta chateado que no se lo diera a él. Y bueno, por suerte ya un 4-0 en el primer tiempo, yo estaba más tranquilo. Cada gol que hacíamos iba a la baliza, le daba una garrafa de agua, me la tiraba todo encima porque estaba todo no puedo decir todo ¿no? Ay, pero bueno, después el show por suerte corrió bien, no sufrimos goles, que era lo importante, y sumamos los 3 puntos. I'ma elevate like that. Then I'm gonna bring it right back. Go ahead, follow all of my tracks. I take it up to another place. O jogo do Famalicão foi também, acho que foi o último em que nós para nós grupo dissemos, se ganhamos hoje é muito difícil nos pararem.
Acho que aí foi, se calhar, a machadada final mesmo. Don't stop, make it rock, keep it going to the top, keep it going to the top. Oh look, we at the top. Take it high, ready go, take it high. A estratégia foi ganhar de qualquer das maneiras e saber que a partir dali, quando igualámos a nível de jogos o Benfica, separámos a nível de pontos com o jogo em atraso. Voltámos a Famalicão com um golo meu. E fico contente por ter resolvido esse jogo, porque era um jogo especial para mim também. No importaba si era segunda, si era domingo, siempre habían adeptos y siempre es lindo ver que a gente está a apoiar. Eu e o Dani somos os primeiros da fila, até conseguimos ver tudo o que acontece, porque temos a vista privilegiada e claro que nós sentimos a força deles. Eu perdi a conta a quantidade de vezes que as pessoas fizeram esperas, que as pessoas nos fizeram esperas aqui na academia, as pessoas fizeram esperas no estádio, fora de horas, às 3, às 4 da manhã, pirotecnia por todo lado, os viadutos na passagem das nossas viagens de norte a sul. I didn't know that Sporting as a club had such a big fan base in Portugal, but also around the world. Jouer contre Victor à l'entraînement, je pense que c'est le meilleur attaquant de la Ligue. Et jouer contre lui, ça donne beaucoup de motivation parce que je sais que c'est un attaquant qui peut m'aider à progresser, qui peut m'aider aussi à voir mes lacunes. Donc quand je joue contre lui, c'est vraiment... Voilà, c'est comme un match de championnat, tu vois. Donc je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer contre lui. Yeah, when we played Porto away, I had a bit of an issue from the previous game. So yeah, the coach decided to rest me from the start. When you don't do that so often, it's quite difficult to watch from the side. Yeah, you just have to adapt and yeah, just be ready. Comfortable out of my comfort zone. Cut off the ones who ain't want me on. Worry about something when nothing's wrong. Working for God till he want me home. I have no fear of destruction. I have no fear of death. Don't make a threat. Yeah, the game didn't start so well for us, and they scored 2 goals in the first half, and yeah, it was a long way to go and to change the game. I think, especially there. I think when you're not used to coming on in a game, it's different in the feeling to come in the rhythm. That it took a while for me to come up to the normal pace that I'm used to. We had a few chances, and when I got my first one, it was a great cross from Nuno, and then yeah, I headed it in. They got a bit nervous, and yeah, we kept pressuring straight from the start after the goal, and we scored straight away, and yeah, it was a bit surreal to do that so quickly in the last minutes. Tried to go for more, but yeah, it was a bit difficult after the red card, and I had to play right back there for a short period. So that was a bit hard to score more goals. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Stars are tracing the sky like city windows. I watch you reflect in your eyes.
paradise. You and me on top of the world. And I'm feeling like it was only ever you. There's a way I see you in this moment. I will hold it all of my life. And I'm feeling like it was only ever you. And I'm feeling like you were something I won't lose. Después del juego do Porto, tuvimos 2 días de folga. Y cuando voltamos a entrenar, en el entrenamiento hago un mal movimiento con el Joelio, me voy con el peso del cuerpo para encima y ahí fue que me fue el menisco. Bueno, después de eso me lo intentaron voltar al lugar, por suerte voltó. Empecé a hacer tipo la recuperación, porque me dijeron que, oye, que podía acontecer que si acontecía solamente una vez que salía y voltaba, puede ser que no pase nada. Y bueno, fui a hacer un juego, el mister dijo que no podía, el problema mío es que no podía chutar la bola con el pie derecho. O sea, ya solamente me podía trasladar, podía agarrar unas bolas, salía un cruzamiento, alguna cosa de esa, mas no podía chutar la bola. Y al hacer los traslados también tenía un bocado de dificultad. Entonces era intentar no tocar mucho la bola. O sea, ya el mister dijo, oye, a la bola franco solamente en un caso extremo. Y bueno, por suerte también, como yo con Gil Vicente, comenzamos ya a ganar 1-0, o sea, ya nos fuimos el segundo tiempo, ya ganaron, no sé si era 2 o 3-0. Y bueno, y después el juego comenzó, también tuvimos la suerte de que corrió muy bien, no toqué mucho la bola, sinceramente, no sé, 5 o 6 pases, todo con el pie izquierdo porque no podía chutar con el derecho. Y bueno, por suerte corrió muy bien y ganamos, que era un juego fundamental. It's hard to describe, but I will try. Olha, antes de ir para o jantar tinha dito à Carolina em casa. Não estou com grandes esperanças que vá ser hoje, porque acreditava que não ficasse já resolvido naquele fim de semana. Sim, começou tudo no jantar. Sinceramente não tinha muita expectativa que fosse acontecer naquele dia. Foi um jantar tranquilo, Sporting, das nossas famílias. Mais um momento de união. Estarmos ali todos juntos, acontecesse o que acontecesse. Se não acontecesse, íamos para casa trabalhar mais uma semana para depois conseguirmos ser campeões. For me, I wanted to win it the next week because I thought it was better. We played a game with the fans. A partir do momento em que o Famalicão faz o primeiro golo, as coisas acabam por mudar. Ali será? Quando acontece o segundo golo já foi uma festa, já ninguém olhava para a televisão. But a lot of emotions. I mean, all the time, all the days we have spent during the season to reach the goal. It's like you take a big breath and then... E quando somos campeões, a festa começa. O autocarro, subimos todos para o autocarro. Começámos logo a beber assim que chegámos ao autocarro. Lembro que o autocarro saiu para aí 15, 20 minutos depois de estarmos no autocarro. Tivemos que esperar pelo Franco, porque não íamos sem ele. Não fazia sentido ele não festejar isto connosco, porque faz parte do grupo. Bueno, en el día de la celebración fui a hacerme los análisis y todo, dijeron que preferían operarme el mismo día, o sea, ya el domingo. Fui al hospital, me operé, corrió todo bien y me dijeron que podía, o sea, ya como había corrido todo bien, que yo podía ir para casa, o sea, tipo, que podía ficar la noche en mi casa, ¿no? Si salimos campeones, no hay forma de que fique en casa, le digo, no hay forma.
Y bueno, ahí falaron los médicos, hallaron que tenía que ir, o sea, ya tipo, si no... La única cosa que podía acontecer era que fique un bocado más hinchado el joelho, mas me lembro que en autocarro tiraron donde estaban todas las garrafas para beber, tiraron todo, me metí aí e fiquei com o joelho tipo assim, derecho, e estuve a noite toda aí. Mas quando saímos do estádio, vemos aquela gente toda para nos apoiar, a aplaudir e a cantar e tudo mais. Yeah. E acho que a partir daí foi sempre a loucura total. I didn't expect it to be so big. Something that I've never seen before. A viagem para mim foi, eu lembro-me de muita coisa ou de tudo, porque eu só tenho 1 ou 2 fotos no meu telemóvel. Foi algo inexplicável. Pero fue increíble, o sea, no me lo podía haber perdido. Não me lo podia haver perdido. Muitos até o Marquês já não aguentaram. Houve ali um momento, 10 minutos antes do Marquês, que me apercebi que tinha que parar de beber, senão não ia conseguir aproveitar nada do Marquês. It's a long bus ride. I think they could have done it a bit longer. Bom, sobre a festa do Marquês, foi espetacular. Bom, depois fomos chamados 1 a 1. Eu lembro-me de estar a ser chamado e eu estava com a Carolina. E disse, eu não sei se vou conseguir subir aquela rampa, que eu estava ainda um bocado desorientado. Mas só quando subimos para o palco é que consegui ter noção que aquilo estava completamente cheio. Incrível. Incrível ver esta gente toda. Nunca tinha visto tantas pessoas juntas. É inexplicável, é inexplicável. Acho que só quem esteve lá mesmo para poder falar, sabe, para poder sentir aquilo. E nós disfrutamos como equipa. E ver que tanta gente estava à espera, muitos dos meus companheiros que são reservados, quizás aí disfrutaram muito. It was very tough for me because I don't like to dance and to sing a song, so my body was already dead. E dizem que jamais seremos bicampeões outra vez. Vamos ver. Limpei o palco a dançar com o Palinha e com o Pote, Inácio, sei lá, que é o mais. Eu nem me lembro metade. Of course, amazing feeling to see everyone there in the middle of the night on a Sunday to a Monday. Lo único que tenía en la cabeza era tener la mejor visión de Marquês posible, ¿no? E o bom disso foi que foi uma loucura boa também, que foi que a malta estava lá a divertir-se, não havia lá... E nós jogadores também, acho que nós jogadores passamos jogadores para adeptos também, uma loucura lá em cima. E são aqueles momentos que tu ficas sem palavras, que dá vontade de repetir várias vezes. Sim, eu era o homem do micro, ficava mesmo chateado se não me dessem um micro. Não me lembro do Vasco Fernandes e do Sérgio me dizerem a polícia está-nos a mandar embora, temos mesmo que encerrar. Eu dizia só mais uma, deixem-me cantar só mais uma. Eu só conseguia pensar em festejar e aproveitar o momento. Se era um motivo para festejar, era aquele dia porque tínhamos sido campeões nacionais. I never seen so many people in my life. Foi uma experiência que eu não tinha noção que era tão boa e que queria poder viver isto mais vezes, se possível. Isto é o que o Sporting é, a grandeza de, seja daqui a 1 hora, seja daqui a 10 minutos, os adeptos aparecem para demonstrar o apoio e o amor que têm pelo clube e certamente que foi dos melhores momentos que eu já passei aqui e espero voltar a passar. E adorei. Lá está, por tudo aquilo que envolveu, não só na minha carreira, e que disse, não, eu estou aqui e vou dar tudo por vocês. For me, especially because my 2 seasons were not what I hoped it to be and what I could bring to Sporting, and I couldn't give them what I wanted to give them. But the way they always supported me, that was really special, really special. And that will be very close to me. Não se pode contar, tem-se que viver. Não estou mesmo a brincar.
É isso mesmo que ver. And I ask, like, during the season, the players, what's it like if you win here? And every time they say, you cannot imagine. But then it happened. And if a player is coming now and asking me the same question, I would say the same. You cannot imagine. Primeira vez que treinei com a equipa principal, acho que tinha 16 anos, e ligaram-me, olha, anda para baixo, vais treinar com a equipa principal hoje. Disse logo aos meus colegas todos, ao Matheus Fernandes, e ele, a sério, vais à equipa A? Não correu muito bem porque estava muito nervoso, também era muito novo, mas foi incrível. Quando tive mesmo a certeza foi quando estávamos a ir para o estádio, e quando eu estava a descer o caracol para o estacionamento lá em baixo, é que recebo a notícia que o Franco tinha sido operado, y toda a gente disse para me preparar y fue un sueño. Bueno, siempre falamos, estamos a brincar en el gimnasio, digo, cuando hay que trabajar se trabaja, más fuera del ámbito de solo trabajo también tenemos una muy buena relación. Las cualidades que tiene él, que tiene Francisco, están capacitados perfectamente para hacer este tipo de show, así que le dije que esté tranquilo y que haga las cosas que él sabe hacer. O que passou pela cabeça foi pensar nos meus pais que estavam na bancada a ver-me jogar. A minha família toda nunca teve a oportunidade de me ver jogar toda junta, mas eles sempre me disseram que no dia em que me estreasse pela equipa principal do Sporting, que eu arranjar a maneira nem que tivessem que faltar ao trabalho, e assim aconteceu. Se me dissessem que ia ser campeão este ano, não acreditava y dizia que era mentira. Sí, es fundamental el apoyo de los adeptos. Un año todo, el apoyo que tuvimos después de tener una época, sinceramente, que la época del año pasado no fue muy boa. Desde los primeros shows de la temporada fue increíble y bueno, ya sí, las últimas jornadas cuando llegamos a las 3 de la mañana y estaba ahí todo lleno de gente al balade, o sea, eso fue impresionante, impresionante. Yeah, very special. At home, we played 17 times here and we won 17 times. Also because of the fans. É tudo. Ser campeão neste clube, num clube como o Sporting, é tudo. É um momento muito especial para qualquer jogador. I never felt this way, but I'm Japanese, so yeah, I just focus on another title. Neto and Antonio. Little bit sad, so I don't want to say goodbye. Yeah, I just want to say that see you later. So, yeah, this never gets boring. Lifting a trophy never gets boring, so. Eu digo, vocês não têm noção o que é ser campeão. O que trabalhámos todos os dias, onde nos alimentámos bem, onde dormimos bem,
onde acordámos cedo para vir treinar, é para esse objetivo. E chegámos ao final do ano e somos campeões nacionais. Acima de tudo, este título é diferente do de há 3 anos. Sobretudo porque este título é a confirmação que o Sporting está de volta. É a confirmação do fim da bipolarização do futebol português, dos quais o Sporting teve afastado durante tempo. É a prova que o Sporting está de volta, está forte, está ambicioso. We are back. Isto parece que nunca acaba, parece que pronto, hoje se calhar já não vai haver tanta gente, já não vai ser tanto, e quando damos por ela aquilo está completamente cheio de gente outra vez, está uma loucura, a malta parece que tirou o dedo de folga para estar lá. Again, I was surprised how many fans there were there. It was amazing just for us to go to the mayor and then celebrate after with them. But I think after the speeches during the afternoon from the mayor, from our president, from Saber, the Mister, some of the players said some words. I think I just wanted to give something back to the fans who showed up, because I think it's important for the players to give back to them, to give some feelings as well, because we as players we have feelings, of course, and to show them that, I think it's also important for them. É, se calhar voltar um bocadinho ao Marquês, se calhar num ponto mais pequeno, mas as emoções também estão lá. It's done? Perfect. Yeah? Yes. Yes. Okay. But what's last one? I want to say. Sure. This is not just a victory for us players, but for the staffs, and our families, and everyone involved in sporting. So, yeah, just want to say congratulations.